Ora, bom dia, bem-vindos a mais uma Speed Talk, desta feita com a Daniela Barbosa e com o João Almeida. Fazemos uma edição especial de PRR sobre os incentivos relacionados com a descarbonização da indústria e com as test beds, que eu tenho a certeza que os nossos convidados vão explicar muitíssimo bem do que é que estamos a falar. João e Daniela, bem-vindos, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Obrigado, querida. E deixo-vos com a nossa audiência. Muito obrigado. Até já. Obrigado, Margarida. Obrigado à Eninho por esta oportunidade de termos o primeiro Speed Talk e podermos introduzir a IOTA Consulting. Agradecer a todos os que se inscreveram e participam nesta Speed Talk. Dizer que, obviamente, estamos totalmente disponíveis, não só para aquilo que hoje faz parte do nosso programa de trabalho, mas também no futuro para podermos com cada um de vós trabalhar no sentido de aprofundarmos oportunidades de colaboração e de desenvolvimento de projetos. A IOTA Consulting é uma consultora recente que trabalha em várias áreas. Hoje falaremos de uma das nossas áreas de especialização, que é a área dos incentivos. Temos trabalhado vários projetos na área de incentivos com candidaturas a financiamentos europeus e não só, numa lógica de promover o crescimento das empresas, de apostar em inovação, na diversificação, na internacionalização, todo um trabalho que, obviamente, as empresas já desenvolvem e que nós, enquanto consultores, apoiamos e potenciamos. A lógica de trabalho da IOTA é simples. Nós fazemos, numa primeira fase, um match entre aquilo que é o plano estratégico de cada empresa ou até de cada área de atividade e as oportunidades de financiamento que nós procuramos, encontramos e adequamos a esse plano estratégico. Depois, na elaboração de uma candidatura, potenciar ao máximo o mérito dessa candidatura para poder maximizar o incentivo. E depois temos também o serviço de acompanhamento para uma área que, como sabem, é fundamental, que é a do sucesso do projeto, que tem uma correspondência direta com o recebimento do incentivo. Sabemos que a aprovação da candidatura é um momento muito importante, mas que para a concretização do recebimento do incentivo há uma série de procedimentos que têm que ser desenvolvidos durante a execução do projeto, que é muito importante serem acompanhados para que haja essa garantia de sucesso. Nós temos trabalhado em várias áreas e trabalhamos na inovação, na digitalização. Estão aí, não vou estar a ler todos, não vale a pena. NID, internacionalização e qualificação. Estes são alguns do tipo de projetos que nós temos apoiado. O nosso trabalho tem duas características essenciais. Por um lado, acompanhamos o projeto completo, fazemos auditoria, fazemos diagnóstico, definimos estratégia e competências e fazemos o acompanhamento. Essa é uma das características essenciais. A outra é algo que para nós é muito importante, que é o acompanhamento pelo cliente daquilo que são os indicadores de performance, os KPI que nós queremos que o cliente acompanhe. Porque um projeto destes, um apoio a uma candidatura, ao recebimento de incentivos, ao acompanhamento da execução do projeto, do nosso ponto de vista, não pode ser avaliável apenas pela apresentação ou não da candidatura. Isso é curto, ou do valor que se consegue de financiamento. Há uma série de outras formas de avaliar o nosso desempenho e nós gostamos que o cliente possa acompanhar isso. Portanto, esta é uma explicação muito simples daquilo que é a IOTA, como trabalhamos. Nós temos já trabalhado com algumas empresas de referência que vão dando o seu feedback. Podem encontrar isso também no nosso site. Tudo isto que vos apresentei está desenvolvido no nosso site. Nós temos uma equipa, se falar-vos apenas da equipa também, nós temos uma equipa que tem pessoas que estão ligadas a uma sociedade de advogados de referência, a TELES, nas quais eu me incluo, e depois uma equipa de consultores com vários anos de experiência, como é o caso da Daniela, e, portanto, conjugamos essas duas realidades. A Daniela, vou passar a palavra, vai-vos falar de três pontos muito, muito importantes. Por um lado, a antecipação daquilo que é
que virá a ser o Portugal 2030 e aquilo que já se pode fazer neste momento para nos posicionarmos de forma a que possamos melhor aproveitar as oportunidades do 2030, e depois ainda sobre 2 avisos do PRR que estão abertos e que também têm excelentes oportunidades. Por um lado, a descarbonização e, por outro, as test beds. Daniela, a palavra é tua. Obrigada, João. Muito bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada à Eninho, à Margarida, por todas estas partilhas que fizeram e por nos estarem aqui a acolher, e obrigada a todos que sentiram que isto podia ser útil, portanto, de nos ouvirem aqui este bocadinho. Nós optámos por fazer uma apresentação muito pragmática, portanto, são 3 temas que, se encarados portanto, para, de facto, levar avante enquanto candidatura, carecem de mero aprofundamento, mas, portanto, optámos por fazer aqui uma abordagem muito pragmática. Eu vou partilhar aqui o ecrã, pedia só que me confirmassem que o estou a partilhar. Estou? Alguém Ainda não. Ainda não? Agora sim. Ok, muito bem. Portanto, como o João disse, vamos tocar 3 grandes temas. O primeiro, e um tema que está muito na ordem do dia, digamos assim, tem a ver com Portugal 2030. Nós trouxemos este tema para esta apresentação porque, de facto, há sinais mais evidentes de que o Governo tem intenções de até antecipar a chegada deste quadro. Não vou ser exaustiva naquilo que são as prioridades e os programas, apenas trouxe este desenho esquemático para sublinhar que áreas é que para as empresas serão valorizadas no financiamento. Também não será novidade nenhuma para ninguém, estamos a falar da inovação, da digitalização, da investigação e desenvolvimento, da descarbonização, da economia circular e da eficiência energética, entre outras temáticas às quais uma empresa hoje em dia não poderá fugir para se manter competitiva. Portanto, isto são as prioridades do Portugal 2030. Que terão a sua sustentação num conjunto de programas, muito mais do que estes que estão aqui, sendo que trouxemos para esta apresentação apenas aqueles que mais dirão às empresas de futuro. Com certeza que vamos ouvir falar muitas vezes no programa Inovação e Transição Digital, no programa Ação Climática e Sustentabilidade, Demografia e Qualificações. Como vemos, estes programas depois visam, portanto, financiar as prioridades que vimos no slide anterior. Então, quais é que são as mais recentes novidades? Aquilo que foi dito publicamente, portanto, pela Sra. Ministra Ana Brunhosa, é que, de facto, para que se conseguir antecipar o Portugal 2030, cuja assinatura ainda não está efetuada pela Comissão Europeia, é utilizar uma ferramenta que já foi utilizada também no Portugal 2020, chamada Registro de Auxílio. E para quando? A expectativa foi criada para junho, portanto, segundo semestre. O que é isto do registro de auxílio ao investimento? Portanto, é de facto uma ferramenta de antecipação da altura do investimento. Portanto, qualquer empresa que apresente uma candidatura só pode investir a partir do momento que submete essa mesma candidatura, para demonstrar o efeito de auxílio. Este registro permite que ainda não com a candidatura apresentada, aliás, ainda sem o aviso aberto, a empresa possa registar essa intenção e, a partir desse momento, está então, digamos que, autorizada a investir, a faturar e a executar o investimento. Aparentemente, um registro de auxílio parece uma expressão simples, portanto, parece que vamos a uma plataforma e fazemos um pisco. Mas não é disso que se trata. Portanto, nós estamos a falar de uma pré-candidatura. Um registro de auxílio implica, de facto, que a empresa já tem aqui uma maturidade significativa nas suas opções estratégicas e na definição dos seus investimentos. Isto porque, portanto, o registro de auxílio é efetuado numa plataforma específica e com um conjunto de requisitos nos quais será advertida essa mesma maturidade. Um plano de investimento, ou a descrição do projeto e as fontes de financiamento. Isto, no mínimo, e olhando para aquilo que aconteceu no Portugal 2020. O que é que isto revela da maturidade? Além
da empresa ter que ter refletido, como o Conselho já refletiu, sobre a sua projeção a curto e médio prazo, terá que ter efetuado uma consulta ao mercado relativamente aos investimentos que pretende realizar. Esta consulta ao mercado é muitíssimo relevante. Todos sabemos que a vida das empresas muitas vezes é levada com base em sensibilidades, em consultas informais, em consultas e até em histórico, mas esta consulta ao mercado para sustentar os projetos de investimento é fundamental, porque os organismos vão solicitar orçamentos, e neste caso com data anterior ao registro de auxílio, para que se evidencie exatamente a sustentação deste plano de investimento. Portanto, registro de auxílio, sim, é uma ferramenta simplificada, mas também, sim, requer aqui um estadio de maturidade por parte das empresas e dos projetos. Vantagens de recorrer a este registro de auxílio. Portanto, iniciar o investimento imediatamente após a submissão. Se olharmos para trás, tem havido a reserva de dotação para quem efetuou o registro. O que é que isto quer dizer? Quando o aviso abre, que pode demorar 2, 3 meses a abrir, traz uma dotação, vamos supor, de 100 milhões de euros, sendo que 20%, por exemplo, ficarão reservados para as entidades que submeteram o registro. Portanto, há aqui uma dotação privilegiada para as entidades que se anteciparam, vamos dizer assim. Se por alguma ordem de razão esta candidatura de quem efetuou o registro não conseguir mérito suficiente para apanhar aquela dotação, portanto, pode ainda concorrer para a demais dotação, onde estarão todos os outros concorrentes ao aviso. Terceira vantagem, ou terceira e quarta vantagem, uma empresa que efetuou o registro de auxílio, tendo aquela maturidade que referi anteriormente, terá ainda tempo para robustecer a candidatura à luz daquilo que o aviso venha a detalhar e a especificar. Além deste robustecimento, estará com certeza em condição de mais rapidamente submeter a candidatura e a ordem de chegada conta, pelo menos se estivermos perante uma corrida muito povoada e se houver a necessidade de desempatar e portanto, efetuar um ranking com base na ordem de chegada. Portanto, isto são vantagens claras para quem efetuar o registro de auxílio e importantes, portanto, para quem tiver necessidade de avançar rapidamente para as suas aquisições e para os seus investimentos. Aconselhamento relativamente à forma como preparar a candidatura e o registro de auxílio, ou neste caso, por ordem inversa. Portanto, este aconselhamento é genérico à submissão de qualquer tipo de projeto, passa por um olhar para dentro, portanto, por um diagnóstico, em que a empresa, obviamente, reflete sobre as suas debilidades, sobre os seus pontos fortes, sobre a sua posição no mercado, sobre a posição perante a concorrência, portanto, e coloca isto, portanto, no papel e de uma forma muito refletida. Passa pela elaboração de um plano de negócios, que por sua vez também já tem que ter subjacente um plano de investimento, e a forma como se projeta no futuro, a curto e a médio prazo. Estando nós a falar de obter posicionamento para a obtenção de incentivo, importa que neste plano de negócios também haja um foco naquilo que a Europa e o Portugal 2030 irá financiar. Portanto, para nós estarmos devidamente posicionados naquilo que poderemos potencialmente obter incentivo. E, mais uma vez, vêm as áreas que referimos no início: a inovação, a investigação e desenvolvimento, a digitalização, etc. Outro ponto fundamental nesta preparação é refletir, avaliar sobre as fontes de financiamento. Evidentemente, contemplaremos o incentivo, que será diferente consoante o próprio sistema de incentivos. Por exemplo, na inovação produtiva, sabemos que haverá um regime híbrido entre incentivo reembolsável e não reembolsável, e depois temos que complementar com, portanto, a fonte de financiamento, a parte não coberta pelo incentivo. Aqui tem especial relevo a banca. Se a empresa precisar de recorrer à banca,
a quando da submissão da candidatura, não do registro, mas da candidatura, a operação terá que já estar aprovada. Portanto, este percurso de maturidade do projeto é muito relevante, porque os avisos normalmente abrem com um período muito curto de período para submissão e muitas vezes não deixa tempo a que as empresas depois se socorram destas fontes de financiamento externas. Não esquecer também, em todo este desenho, que normalmente, para não dizer sempre, os sistemas de incentivo trazem, portanto, necessidades de cumprimento de um conjunto de indicadores e de compromissos por parte das empresas e que têm que ser refletidos ao nível do volume de negócios, do VAB, da contratação de recursos humanos e, portanto, este é o esquema que nós sugerimos para que se dê o kick-off na preparação de um registro de auxílio ou de uma candidatura. Pois, como disse antes, a maturidade para um registro de auxílio, embora possa ser entendida como um bocadinho menor, não deixa de ser já bastante densa. Antes de passarmos ao PRR, duas coisas. Uma que me parece muito importante, parte deste interesse no registro de auxílio vem de umas declarações recentes da ministra Ana Abrunhosa. Eu, ao que sei, a ministra Ana Abrunhosa estará na quinta-feira na comemoração do primeiro aniversário da AEMIN e certamente que terá interesse também ouvir e será uma boa oportunidade para ouvir a Sra. Ministra sobre isto e provavelmente confirmar esta expectativa. Mas eu queria só perguntar uma coisa, que sendo um instrumento relativamente novo, que foi usado pela primeira vez no 2020, qual é a relação, que acho que isto é importante para se saber se vale a pena ou não, a relação deste histórico que já existe entre o registro de auxílio e a probabilidade de aprovação da candidatura. Há relação direta daquilo que é a avaliação que se faz do que aconteceu no 2020? A nossa experiência demonstra que sim, que há relação direta pelos motivos que acabamos de citar, nomeadamente pela maturidade que é adquirida previamente e pelo tempo que, entre o registro e o aviso, pelo tempo que decorre em que é possível efetuar ações de melhoria sobre a própria candidatura para alinhar devidamente com o aviso. Quanto mais nós alinharmos a candidatura com o aviso e com o mérito que lá estará implícito, maior probabilidade temos de aprovação. Portanto, eu diria que sim, que há uma relação direta entre quem submete registro e, portanto, a probabilidade de vir a aprovar candidatura no futuro e após a submissão propriamente dita. Ou seja, nós estamos preparados para trabalhar com as empresas esta submissão dos registros de auxílio e recomendamos fortemente que o façam. Exatamente, é exatamente isso, João. Vamos ao PRR agora. Muito bem. Portanto, avançando para o PRR, foram então dois avisos que nos trouxeram até esta Speed Talk. Um deles tem um prazo, portanto, de encerramento muito curto, encerra já no dia 17 de junho, estamos a falar da Rede Nacional Testbeds, e outro no dia 29 de julho, que embora seja mais distante, como é uma candidatura que carece de bastante preparação, não é assim tanto tempo quanto isso, e falamos do SI descarbonização. Portanto, relativamente à Rede Nacional de Testbeds, este aviso, e isto é uma opinião, é dos avisos mais interessantes que já surgiram, portanto, no âmbito do PRR e mesmo a nível de fundos europeus. Já existiram avisos semelhantes, mas a nível de parcerias europeias e não aqui tanto em território nacional. Portanto, as testbeds ou este aviso é claramente um desafio para que as empresas, individualmente ou em consórcio, abram as suas portas para que terceiros, portanto, neste caso, outras empresas, PME ou startups, venham junto de si testar, desenvolver, prototipar os seus produtos, ou os seus produtos piloto. Portanto, no fundo, o desafio é este mesmo, é abrir portas
para que terceiros venham amadurecer as ideias e os produtos que têm dentro das suas portas, mas para os quais não têm condições de desenvolver esse tipo de testagem. Portanto, a Testbed não é nada mais, nada menos do que um acelerador desta prototipação, produtização, testagem de produtos de terceiros. Dizer que estes produtos, que são trazidos pelas PMEs e startups, têm que estar num estadio que lhes permita, após a ação da Testbed, atingir um TRL entre 5 a 9, ou seja, uma maturidade já significativa naquilo que é a rampa para a sua comercialização. Tal como antecipei, portanto, quem pode apresentar candidaturas são empresas, do setor público ou privado, individualmente ou em consórcio. A natureza do aviso, o seu espírito, conduz, mas não obriga à apresentação de consórcios. Mas a magnitude que está aqui presente parece, portanto, aplaudir as candidaturas em consórcio. Portanto, o que é que deve garantir uma Testbed? O que é então isto das Testbeds? Uma Testbed deverá ter um setor e uma área tecnológica por orientação, portanto, vamos supor que é uma Testbed no setor automóvel, têxtil, saúde, turismo, cultura, e deve ter uma mão dada a uma área tecnológica, a robótica, a inteligência artificial, a produção, a manufatura aditiva, portanto, deve ter este tipo de orientação. Porque é que eu nasci, a quem é que eu me dirijo e que tecnologias é que eu vou oferecer. No entanto, a sua atuação, não é, após a aprovação, não tem que ser exclusiva para estes setores ou nestas áreas tecnológicas. Então, o que é que eu vou oferecer enquanto Testbed? Eu vou oferecer serviços de demonstração, de experimentação e testagem às PMEs e startups que se juntarem a mim, que aderirem à minha prestação de serviços. Como é que eu faço isto? Eu disponibilizo infraestruturas, equipamentos, podem ser físicos ou virtuais, assim como disponibilizo recursos humanos que vão acolher e vão efetuar os testes e o desenvolvimento daqueles produtos que me são trazidos pelas PMEs e pelas startups. Devo fazer este acolhimento de uma forma aberta, portanto, em condições equitativas e não discriminatórias, e devo ter em atenção que uma Testbed está, portanto, categorizada em 3 níveis. Uma Testbed líder, que no mínimo terá que testar 40 produtos piloto ao longo do período do projeto. Uma Testbed de excelência, que no mínimo terá que testar 60 produtos. E uma Testbed de excelência Europa, que no mínimo terá que testar 100 produtos. Um parênteses aqui ao nível das Testbed da excelência Europa, porque implica que quem se candidatar a esta categoria tenha que ter uma candidatura TEF submetida, portanto, uma candidatura de testagem de produtos a nível europeu. Não nos vamos alongar nesta categorização, depois quem tiver alguma questão poderemos aprofundar individualmente, como é evidente. Isto é o que uma Testbed deve garantir, portanto, orientação temática, prestação de serviços de demonstração, disponibilização de infraestruturas, equipamentos e recursos humanos e ter, portanto, no seu plano de negócios, projetar aquele número de testagem, no número de pilotos mínimo, de acordo com a categoria onde se insere. Como é que, sendo empresas, o que é que lhes é financiado para que possam disponibilizar-se a fazer este tipo de serviço? Portanto, há 2 grandes categorias de rúbricas de financiamento. Portanto, são financiados investimentos em ativos corpóreos e incorpóreos, equipamentos, software, plataformas digitais e aquisição de patentes. Em casos devidamente fundamentados, poderão ser financiadas obras, e aqui temos que ter muito cuidado com o período e com os compromissos do número de produtos, de piloto, porque sabemos que as obras poderão atrasar ou não o arranque do projeto. E depois são financiados também custos de funcionamento, portanto, a afetação de recursos humanos que terão que estar afetos à Testbed, a aquisição também de serviços técnicos e especializados ao funcionamento da Testbed e ainda deslocações e estadias, registro e manutenção de patentes e uma percentagem de 25% de custos indiretos.
Portanto, passamos pelas despesas elegíveis. Qual é o incentivo? O incentivo aqui parte de uma base de 50%, sendo que poderão ser aplicadas majorações, e a partir estamos aqui a falar com a EMIN, portanto, vamos partir de uma base de 65% para empresas que estão localizadas na região norte, neste caso, 65% sobre as despesas de investimento. Mantém-se a taxa de 50% às despesas com custos de funcionamento, porque assim obriga o regulamento. Uma majoração global será ainda de 25%, caso a TestBed, portanto, preste o serviço às PMEs abaixo do preço do mercado. Por exemplo, se aquele serviço no mercado custar ou tiver um preço médio de 100 euros e a TestBed reduzir em 25% esse custo, multiplica-se pelo número de horas e, portanto, este valor do desconto, vamos aligeirar falando assim, é considerado o apoio dado à PME e revela como auxílio à PME. Como é que se calculam os montantes máximos de incentivo? Pela natureza portanto, das despesas e custos elegíveis, combinando com um valor máximo por produto piloto. Portanto, uma PME líder que teste 40 produtos terá um financiamento máximo de 35 mil euros portanto, neste caso, vezes 40 produtos. Se estivermos a falar da categoria mais evoluída, digamos assim, de TestBed, em que vão ser testados mais de 100 produtos piloto, ainda assim o apoio máximo não pode ascender a mais de 7,5 milhões de euros. Sim, já é declarada. Antes de passarmos, este aviso é de facto um aviso muito interessante e estimulante, pelo caráter inovador que tem, mas obviamente também por isso levanta várias questões. Há duas que eu acho que era importante só aqui salientar. Uma tem a ver pelo interesse que pode motivar na participação, uma tem a ver com o facto de a TestBed poder ou não cobrar os serviços que presta às PMEs e às startups. Nós não estamos só a falar da elegibilidade para o financiamento nos termos em que explicaste, estamos também a falar de uma possibilidade de prestação de serviço que são pagos à parte do financiamento europeu. E outra questão que perguntava também, ou que pedia que salientasses também, tem a ver com a possibilidade ou não de as entidades que fazem parte do consórcio ou aquelas que fundam a TestBed, se for em caso de uma entidade apenas, de uma empresa apenas, poderem fazer a testagem dos seus próprios produtos. Ou seja, se naqueles números dos 40 a 59, dos 60 ou dos 100, se podem estar incluídos, porque acho que isso garante às empresas também um nível de imprevisibilidade menor. Se puderem testar os seus próprios produtos, obviamente que partem de um valor mais previsível, pergunto eu. Certo. Relativamente à primeira questão, João, sim, é possível, é pressuposto que as TestBeds possam cobrar sobre a sua prestação de serviços. Aliás, para submeter a candidatura, é necessário, portanto, refletir e efetuar um plano de negócios da própria TestBed. Portanto, sim, a TestBed pode, ou deve, se quisermos, cobrar sobre aquela prestação de serviços. O valor da prestação de serviços é que pode ser ou não condizente com o preço de mercado. E aqui, se houver, de facto, um abaixamento do preço, há a majoração dos 25% na taxa de incentivo e o valor é considerado, lá está, como apoio à PME. Não há transição de incentivo à PME aderente, há sim uma majoração na taxa de incentivo à TestBed, que se disponibilizou a baixar, portanto, preço de mercado para a prestação daquele serviço. Portanto, aí claramente a resposta é sim. Relativamente ao facto das entidades que compõem um consórcio poderem testar os seus produtos na TestBed, aqui a resposta já é negativa. Negativa para financiamento. Para financiamento. Portanto, a TestBed, a partir do momento que está constituída, terá a sua liberdade de ação, portanto, poderá agir em mercado como bem entender.
Agora, o que é importante diferenciar ou distinguir é aquilo que é relevado para financiamento. E aqui só, portanto, entidades fora do consórcio é que podem levar o seu produto à testagem e sobre esse a Testbed receberá o valor consoante a sua posição, 35 mil, 40 mil ou 42 mil euros por esses serviços. Dizer ainda que também tem sido uma pergunta frequente, e não sei se ias perguntar, mas olha, já há muito tempo. Não temos tempo. Pronto, então, só dizemos rápido então que entidades internacionais não podem fazer parte do consórcio. Vamos ao efeito de harmonização. Este aviso já é mais conhecido, eu vou tentar acelerar também porque de facto estamos aqui com o tempo contado. Portanto, é um aviso que está aberto há alguns meses, tem captado bastante a atenção dos empresários, da indústria, e foi até, portanto, recentemente foi adiado até o dia 29 de julho. Portanto, ainda há tempo para quem quiser aproveitar esta oportunidade, este financiamento. E quem é que pode, então, apresentar candidatura e obter financiamento? Empresas, desde que com atividade incluída na indústria extrativa ou transformadora, e aqui uma exceção para o setor da pesca, na sua latitude, portanto, atividades de transformação da pesca também não podem apresentar candidatura. Aliás, houve um aviso do PRR específico para a transição verde das pescas. Entidades gestoras de parques industriais e consórcios entre empresas, desde que alinhados com projetos de investimento na área das simbioses industriais. Qual é que é o objetivo destas candidaturas? Nada mais simples e mais claro do que no nome do sistema de incentivos: apoiar a descarbonização na atividade industrial, a eficiência energética e, consequentemente, intervir ou também intervir na estrutura de custos da própria empresa. Portanto, sabemos o aumento brutal que os custos de energia têm vindo a sofrer, e se eu intervenho ao nível da eficiência, estou também subsidiariamente a intervir nos meus custos. Que investimentos é que são financiados por este tipo de aviso? Potencialmente todos aqueles que venham a ter impacto na minha pegada ambiental, nas minhas emissões carbónicas e na minha eficiência energética. Claro que há aqui guidelines, mas podemos dizer com segurança que potencialmente todos os investimentos que tenham este fim são elegíveis. Qual é o tipo de apoio que se pode obter, portanto, com a apresentação da candidatura a este sistema de incentivos? O apoio é muito variável, portanto, podemos estar a falar, é sempre não reembolsável, mas é variável na sua taxa, atendendo ao tipo de despesa elegível, à dimensão da empresa, à sua localização. Portanto, não podemos aqui apresentar uma taxa específica, podemos dizer que há este grau de variabilidade e que as taxas são realmente muito interessantes. Este aviso traz uma particularidade que tem a ver com a forma como a despesa releva para financiamento. E aqui entra um conceito novo, é o conceito de sobrecusto. Portanto, neste aviso releva 100% para investimento elegível toda a aquisição que pode ser, portanto, entendida como 100% ambiental, em que é possível, portanto, isolar o seu custo e associá-lo a um investimento puramente ambiental. Entra no conceito do subcusto. Todo o restante, portanto, todos aqueles casos em que não conseguimos fazer esse isolamento, vamos ter que avaliar aquela tecnologia mais sustentável por contraponto a uma menos sustentável, sendo que o que releva para a elegibilidade é a diferença entre estas duas tecnologias. Um exemplo muito prático, na mesma natureza de investimento. Uma empresa que altere uma caldeira, portanto, que funcionava a gás natural e vai passar a funcionar a biomassa ou hidrogênio verde, verá esta alteração, esta conversão, estes custos, a relevarem 100% para investimento elegível. Uma empresa que adquira uma caldeira a biomassa não verá este custo a relevar no 100% elegível. Porquê? Porque já se presume que a empresa necessitava de um equipamento para aquecimento e que está a adquirir um mais sustentável, e que é essa diferença, portanto, entre um mais sustentável e um menos sustentável que o programa financiará. A diferença entre uma caldeira a biomassa e uma caldeira a gás natural. A diferença entre os dois orçamentos releva para investimento elegível. Portanto, este é um conceito novo
e é importante sublinhá-lo. As tipologias de investimento também não vou alongar, só dizer que podem existir investimentos desde equipamentos para que possamos introduzir novas matérias-primas. Por exemplo, se eu tenho um tiar, é natural que, se quer introduzir uma matéria reciclada, tenha que adquirir um tiar com diferentes graus de sensibilidade, porque os reciclados são matérias-primas mais imprevisíveis e com características, portanto, físicas e químicas diferentes. Portanto, podem ser elegíveis, falei há bocado, otimização de sistemas de ar comprimido, de motores, de substituição de caldeiras, conversão de caldeiras, e podem ser ainda elegíveis, portanto, a incorporação de equipamentos, de sistemas para a produção de energia renovável para autoconsumo. Solar, fotovoltaica, adaptação de queimadores que, portanto, funcionavam a gás natural e que vão passar a ser eletrificados. Portanto, um conjunto enorme de investimentos. Para apresentar a candidatura, é importante sublinhar que é necessária uma avaliação ex ante, uma auditoria ex ante, que se reportará a 2019 ou 2020. O ano que tiver, digamos que piores indicadores será o que emergirá. Os auditores avaliarão os consumos e as emissões nesse ano, contactarão com um investimento que é, portanto, previsto pela empresa e farão as suas sugestões e medirão, portanto, ou anteciparão o impacto desse mesmo investimento. Que nível de redução de emissão carbónica, que nível de redução de consumo e por aí em diante. Portanto, isto é um requisito obrigatório para submeter a candidatura e é um requisito obrigatório a posteriori, portanto, que vá avaliar os impactos. Se um projeto estiver, portanto, categorizado no domínio da eficiência energética, terá que reduzir pelo menos 30% das suas emissões de gases de efeito estufa. Há também condições particulares para entidades abrangidas pelo regime CEL, mas também não vamos agora adensar. E termino sublinhando porque é que, no nosso entender, uma empresa de caráter industrial não deverá ficar de fora deste tipo de aviso. As taxas de incentivo não reembolsáveis são realmente muito interessantes. O aviso não traz exigência de compromissos com indicadores económicos, o que acontece invariavelmente com os sistemas de incentivo, inovação produtiva, qualificação, investigação e desenvolvimento. Portanto, não há compromissos com indicadores económicos, o que liberta, portanto, o que faz respirar melhor aqui as empresas, que não se têm que comprometer com volume de negócios, com VAB, com contratação de recursos humanos. Não há exigência de inovação ao nível do produto, a menos que assim entenda a própria empresa, ou seja, pode este aviso financiar apenas áreas de suporte, o que também é claramente pouco frequente. E, por fim, dizer que, na nossa perspectiva, o Portugal 2030 claramente valorizará, pontuará, se quisermos, empresas que tenham tomado posição e tenham dito que sim, portanto, a esta chamada neste aviso. E penso que terminei. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção. Estamos à disposição. Ora, deixava então agora aberta a sessão. Não sei porque é que estou a fazer eco, desculpem. Já está. Temos aqui uma pergunta do Luís Cristino, quando estavam a falar dos test beds, a perguntar como é que se protege a informação nas test beds e se há acordos de confidencialidade ou o que é que... Acho que a pergunta aqui é que tipo de mecanismos de proteção é que existem. Muito bem. Luís, bom dia. Não sei bem onde é que está a posicionar a sua pergunta, mas relativamente à relação, ou portanto à regulação da propriedade intelectual, o IACMEI foi muito claro a afirmar que não terá qualquer tipo de papel na regulação da propriedade intelectual entre a testbed e a PME aderente. Ficará vertido num contrato, que eles sugerem vivamente que exista, portanto, um contrato só entre estas duas partes, a testbed
e a PME, o startup aderente. Portanto, isto ficou muito claro e esclarecido pelo IAPMEI. Não sei se era essa a sua questão, mas... Em parte, bom dia. E bom desde dia. já agradeço a vossa disponibilidade e apesar de reduzir o tempo que tiveram disponível, muito sucinto e muito exemplificador de algumas dúvidas que vão surgindo. E a questão era mesmo essa, é que como há empresas que estão a desenvolver protótipos, eu tenho sempre o receio de que o vizinho do lado, e peço desculpa dos termos que estou a aplicar, que, bem, vou aqui agora com o IAPMEI ou vou aqui com alguém para fazer a prototipagem ou fazer algo mais à frente, há sempre aquele receio e depois as empresas acabam sempre até por poder retrair e até não se candidatar a este instrumento que, efetivamente, como estava a dizer o João, que é dos mais interessantes nesta altura do campeonato que algumas empresas vivem. E era mesmo isso, era como é que se poderia proteger, para estarmos aqui todos à vontade, assim, olha, eu inventei aqui a caneta BIC, mas a caneta BIC agora tem uma função XPTO. Pronto, que era para estarmos aqui todos à vontade com as entidades que vão prototipar ou vão fazer, digamos, os ensaios, para poder estarmos cansados, mas respondeu-me perfeitamente e era mesmo essa dúvida que... Eu posso dar só uma sugestão? Nós temos um acordo com uma empresa de propriedade intelectual que pode verificar essas questões e que nós recomendamos, não precisa de ser com esta com quem nós trabalhamos, mas pode ser com outra qualquer. Nós trabalhamos com a Patentree historicamente, mas podem sempre recorrer a qualquer outra. Aconselhamos sempre que façam uma auditoria ao tipo de ativo de propriedade intelectual que tem, porque pode ser uma patente, pode ser apenas e só um acordo de confidencialidade o suficiente para proteger aquilo que precisam, pode ser um desenho ou um modelo, portanto há muitas formas de proteção que devem estar acauteladas, até mesmo no próprio acordo de confidencialidade, portanto que os ativos possíveis de sair dessa invenção ou desse protótipo que estejam de alguma maneira acautelados no acordo de confidencialidade ou em algum acordo de partilha de direitos de propriedade intelectual. Portanto, o meu conselho é mesmo, falem com alguém da área, que seja especialista na área da propriedade intelectual. Se precisarem de contactos, nós disponibilizamos, não tem problema nenhum. Mas tenham mesmo em atenção, porque é bastante importante. É verdade. Só desculpa, João, muito rápido. Só dizer que o exemplo contrário também foi dado, portanto, pelo IAPMEI e em partilhas que tivemos, que é, eles querem tanto que essa relação seja estabelecida entre as partes, que foi dito, inclusivamente, que o próprio contrato pode prever que a Testbed adquira aquela propriedade intelectual. Portanto, isto estando no extremo oposto, portanto, há aqui mesmo os graus de liberdade, devidamente protegidos, como disse a Margarida, mas há essa liberdade para que as duas partes, portanto, entrem em acordo e controlizem esse desenvolvimento. Ok. Muito obrigado. Disse a Margarida, nós temos também, e isso é uma das características da IOTA, o facto de ter uma relação muito próxima com a TELS. Nós temos na TELS, enquanto Sociedade de Advogados, toda a expertise necessária a trabalhar estes temas também da propriedade intelectual. E, portanto, muitas vezes esta importância também do músculo jurídico a dar a estes projetos é relevante e nós temos isso também para proporcionar. Portanto, se tiverem interesse, obviamente temos essa disponibilidade. Muito obrigado pela disponibilidade, ambos. Foi esclarecedor. Obrigado. Obrigado. Estamos a ver uma pergunta. A ver... se há um limite de projetos a realizar na candidatura? Se projetos estivermos a falar, portanto, do número de projetos piloto, do número de produtos piloto, perdão, sim. Portanto, numa testbed líder, no final do projeto, tem que ter passado pela testbed documentadamente 40 produtos piloto. Numa testbed Europa, terão que ter passado, no mínimo, 60 produtos piloto. Portanto, sim, e há compromisso e há consequência também desse não cumprimento. Portanto, mas eu diria que há um limite mínimo, não há um mínimo. máximo. Não há um máximo. Não há um máximo,
Relativamente ao máximo, só sublinhar que aqueles limites de financiamento por produto não podem ser ultrapassados na categoria da própria testbed. Portanto, temos sempre que jogar com Em termos de budget, não é? Exatamente, exatamente. Boa, temos uma outra do Jorge F. Na descarbonização da indústria, a redução de 30% tem que ser atingida até que ano? 2025? Exatamente, 2025. Por outro lado, caso essa redução não exista, o que será difícil caso a empresa já tenha a prática de medidas de redução de emissões, a candidatura cai por terra, mesmo que tenha cumprido todos os outros requisitos? Falando sobre aquilo que é possível agora ver no regulamento, sim. Pode haver aqui lugar à devolução de incentivo caso a empresa não cumpra com os requisitos mínimos de condição de acesso. Por outro lado, a nossa experiência também mostra que a vida muitas vezes tem explicações para que determinados compromissos não se atinjam. Pode ser que, não cumprindo determinado indicador, que haja uma justificação por trás que seja suficientemente sustentada e válida para que a empresa possa continuar a reter o incentivo. Mas, respondendo objetivamente, neste momento, o que está previsto é que o incumprimento de condições de acesso, e esta é uma condição de acesso, possa originar a devolução de incentivo. Como está a falar o 30% de emissões, isto é um compromisso global, portanto, do aviso, e pode haver espaço para que um ou outro ator não atinja esse 30%, caso outros atores, portanto, tenham elevado a fasquia. Portanto, isto não sei se me fiz entender, porque 30% é em média. Claro que apresentar uma candidatura que não contribua para esses 30% é altamente arriscado, mas se o aviso, enquanto mecanismo nacional, conseguir elevar esse indicador, há também possibilidade para que uma ou outra empresa fique abaixo desses 30%, justificadamente, evidentemente, a partir do momento que se comprometeu com 30%, terá que justificar porque é que não atingiu. Não sei se respondi, mas com a informação à data Daí a importância também do acompanhamento do projeto, porque estas questões surgem na execução, e obviamente que isto que a Daniela estava a dizer é que o facto de ser uma condição de acesso, há exemplos no passado de condições de acesso que conseguiram ser afastadas por haver uma justificação e isso não implicar a devolução do financiamento. Muito bem. Temos aqui uma outra candidatura, uma outra pergunta da Mariana Gomes, que diz: bom dia, no caso de empresas verticais com vários polos produtivos, a candidatura ao PRR tem que ser feita por estabelecimento ou pode ser feita uma candidatura única? Bom dia, Mariana. A resposta aqui depende de onde vai ocorrer o investimento. Se existir investimento em mais do que um estabelecimento, nós vamos ter que apresentar, portanto, o mesmo participante no consórcio, mas com diferentes localizações. Portanto, se entendi bem, estamos a falar da mesma empresa, portanto, não é, portanto, o mesmo nicho, mas com um polo onde tenha, digamos que, a tecelagem e noutro polo onde tenha a confecção. Portanto, e se ocorrer investimento nestes dois estabelecimentos, os dois têm que ser chamados, portanto, ao formulário de candidatura, à constituição do plano de investimento. Se estivermos a falar de níveis diferentes, sim, aqui neste caso, ambos as entidades, as sociedades, têm que fazer parte também do consórcio. Ainda sobre a redução dos 30% nas emissões e presumindo que a empresa não vai ficar parada em termos de investimento até 2025, a medição da redução das emissões vai ser efetuada apenas nos equipamentos que existiam à data da primeira medição, imagino, ou da medição quando da candidatura, não considerando todos os outros equipamentos que a empresa adquire até 2025. Percebi. Bom dia, Jorge, novamente, obrigada pela questão. A resposta a essa questão não está totalmente clarificada pelo IACMEI.
No entanto, também o que a experiência mostra é que se foi feita uma medição à data, reportada a 2019 ou 2020, se está definido um plano de investimento que os auditores, portanto, avaliaram como tendo um pressuposto impacto. E se eu realizei aquele plano de investimento, não a 100%, mas a 90%, 80%, e atingi os compromissos a que me propus, entendemos nós, pelo menos à data e com a informação disponível, que estará cumprido aquilo a que me candidatei e que não será, portanto, relevante a medição por equipamento, mas sim uma avaliação global, uma avaliação ex post que meça emissões, meça consumos e que posicione a empresa no gradiente a que efetivamente se propôs em candidatura, ou melhor, já que existirão investimentos complementares, além daqueles que previmos à data de hoje. Muito obrigada. Acho que neste momento já não temos mais perguntas, mas eu diria que podem abrir o microfone se tiverem mais alguma questão. Pronto, acho que ficou tudo esclarecido. Resta-me agradecer à Daniela e ao João este esclarecimento interessante e importante nesta fase, não é? Eu pedia só para relembrarem quais são as datas limites de candidatura de cada um dos avisos. Testbeds, dia 17 de junho, ST de descarbonização, dia 29 de julho. Portanto, temos um mês para uma e 2 meses para a descarbonização. Exatamente. Nós vamos enviar, vamos disponibilizar a apresentação, pelo menos na medida em que entenderem interessante, e os vossos contactos, caso queiram vir a ser contactados caso os nossos assistentes queiram vir a contactar com vocês. Portanto, resta-me agradecer mais uma vez a Daniela João e à IOTA o facto de terem disponibilizado o vosso tempo para vir prestar estes esclarecimentos, e deixo só um pequeno disclaimer sobre os nossos próximos Speed Talks, que vai ser com o Miguel Silva sobre ferramentas de Internet of Things e os desafios da integração tecnológica nas organizações. Temos ainda no próximo dia 27 de maio o primeiro aniversário da Associação Empresarial do Minho. Estamos a preparar uma coisa super gira, apareçam, inscrevam-se, não se esqueçam, por favor, que é para nós conseguirmos saber quantas pessoas é que vamos ter. E de resto, resta-me agradecer a todos por estarem presentes em mais uma Speed Talk. Temos aqui mais uma pergunta. Nada, foi só agradecer. Obrigado, Mário. Muito obrigada a todos e até à próxima. Vocês têm uma sessão privada agora. A Filipa já fala com vocês, está bem? Obrigada, até já. Obrigada. Bom trabalho, obrigada.